Cara, o mercado de fundos imobiliários não para de cair nos últimos meses, a queda é de mais de 10% e parece que todos os dias ele cai um pouco. Tem muita gente vendendo suas cotas e aquela situação em que se a gente fala, não, mas o prazo tem que ser observado com um horizonte maior. Aí o pessoal responde, poxa, nos últimos 5 anos os fundos imobiliários perdem para o CDI. E mais, eles estão no mesmo patamar de maio de 23. Cara, o que fazer? Bom, se você está com seus fundos imobiliários no vermelho, o que é muito provável caso você invista em fundos imobiliários, tem 4 coisas que a gente pode chamar aqui de segredos, né? Coisas que nem todo mundo te conta por trás do mercado de fundos imobiliários nesse momento, e é isso que a gente vai te revelar nesse vídeo. Se você gostar, deixa o dedo no like aqui, porque quem vai te explicar quais são essas 4 coisas e qual o contexto por trás dessas quedas nos fundos imobiliários é o meu sócio Filipão. Felipe, bola contigo. Beleza, vamos lá e antes de mais nada a gente precisa entender um pouco o que é que está por trás dessa queda, o que é que está acontecendo. Afinal de contas, a gente vê o IFIX ali com uma queda de mais de 10% nesse ano, uma queda que veio se acelerando, né? Se você ver aqui, o IFIX estava meio de lado, daqui para cá ele começou a cair e ele acelerou essa queda ainda mais nos últimos dias. Foram praticamente 7% de queda do final de novembro para cá. Enquanto o IBOV teve um comportamento meio parecido, fez um pico aqui em agosto e de lá para cá cai quase 10% também. Se a gente observa alguns fundos imobiliários específicos, a gente vê quedas ainda mais expressivas, como é o caso do HGRE aqui, quase 25%. Pegando um outro fundo aleatório, um Iridium da vida, que cai praticamente 26% nesse ano. E aí vamos entender o que é que está em foco no mundo todo, porque tudo acaba influenciando um pouco. E dentro disso, os rumos da economia americana, onde muita gente já fala em uma possível recessão nos próximos anos também. Mesmo com alguns sinais de força que a economia apresentou nos últimos meses, o fato é que a inflação ainda incomoda o governo americano. Por esse gráfico aqui a gente vê que teve um pico de mais de 6% de inflação que foi se controlando dentro desse ano 2024, chegando a 2,6% nos últimos 12 meses. Só que controle de verdade de inflação lá para os Estados Unidos é um patamar de 2% para baixo, que é o que eles estão acostumados a verem desde o pós-subprime, de 2010 ali até 2020, antes da pandemia, o que a gente estava acostumado a ver lá era uma inflação mais controlada. Só que mesmo sem uma certeza desse controle da inflação, o Fed, Banco Central Americano, continua cortando os juros de forma mais agressiva. Já quando a gente volta para o Brasil, para quem não lembra, o debate até o final de 2023, até o começo de 2024, era por que o Brasil não cai juros de forma mais acelerada? Por que o Brasil tem o maior juros real do mundo? E aí tava todo mundo esperando essa queda em 2024, quando ela na verdade não veio. A Selic bateu ali 10,5% e ficou por ali. Mesmo com a inflação parecendo um pouco mais controlada em menos de 4% ali em 12 meses, como aconteceu em abril. O fato é que a gente foi na direção contrária do que se esperava e precisou subir os juros, principalmente por causa das grandes dificuldades de controlar o fiscal aqui no Brasil, o que fez com que a percepção de risco do país aumentasse e a gente visse títulos do Tesouro Direto pagando IPCA mais 7,3%, como está agora. Isso foi se acumulando, as taxas de juros futuros chegaram a bater 13%, ou seja, o mercado estava começando a precificar uma Selic a 13% já na metade desse ano, e agora a gente já fala de Selic a 15% nos próximos 2 anos. Tá, Felipe, mas o que é que isso significa para o mercado de quem investe em fundos imobiliários? Exatamente essa diferença do ponto de vista. A gente esperava que a Selic caísse e ela não caiu. Antes da gente entrar em 2024, o que a gente via eram notícias como essas aqui, ó. 3 fatores que podem fazer os fundos imobiliários dispararem em 2024. E isso não acontece por acaso. Se a gente for observar a correlação entre taxa Selic na linha azul com o IFIX na linha laranja, o que a gente percebe é que em ciclos de baixa da taxa Selic, o mercado de fundos imobiliários tende a ter ciclos de alta, e o contrário também é verdade. Em ciclos de alta da Selic, ou o mercado fica meio de lado, ou ele cai lentamente ao longo dos anos. E aí a gente precisa lembrar que o mercado de fundos imobiliários ele tem praticamente 2 grandes diferentes tipos de fundos: os fundos de papel e os fundos de tijolo. As variações da Selic afetam de forma diferente cada um deles. Por exemplo, o fundo de papel, que normalmente é um fundo que tem CRIs ali dentro da carteira, ele basicamente empresta dinheiro para empresas e ganha juros em cima disso, como é o caso do próprio KNCR11, por exemplo, que quando a gente vai observar para dentro da carteira dele, quase 95% dos CRIs são atrelados ao CDI, com a taxa de CDI mais 2,38% ao ano. Então o que a gente entende disso é que o pagamento de juros dele vai ficar sempre em torno de CDI mais 2,38%. Se o CDI sobe, é natural que esse dividendo desse fundo suba. E o contrário também é verdade. E é por isso que no leve ciclo de queda que a gente viu da Selic, caindo cerca de 3% ali no ano passado até aqui, o dividendo desse fundo também caiu junto. Só que com a volta
da alta da Selic, chegando no seu patamar de 12,25 agora, o que a gente espera é um aumento de dividendo novamente, sempre com uma defasagem de 3 meses. Então, esse aumento recente da Selic só vai aparecer no dividendo do KNCR daqui a 3 meses. Agora, ao mesmo tempo em que o dividendo sobe num momento como esse, a cota do fundo imobiliário sofre o que a gente chama de marcação a mercado, que é o que acontece com títulos de renda fixa como o próprio Tesouro IPCA+. Quem comprou o Tesouro IPCA no final de 2023 e está carregando ele até agora, viu uma desvalorização de mais de 15% no capital investido. E é por isso que o valor patrimonial dos fundos imobiliários de papel cai nesse momento, o que acaba se refletindo na cota do fundo. Ou seja, para fundos imobiliários de papel, a Selic subindo é bom para o dividendo e ruim para a cota. O que é que acontece nos casos dos fundos de tijolo, por exemplo? A gente pode olhar ali o caso do HGLG, que está caindo um pouco mais de 6,5% nesse ano. E quando a gente olha para os meses de reajuste desse fundo, ou seja, quando é que os inquilinos de cada um daqueles galpões têm o seu reajuste de aluguel, você paga cada vez mais alto todos os anos, o que a gente vê é que esses reajustes são feitos majoritariamente pelo índice de inflação IPCA. Ou seja, para esse caso aqui, se o IPCA vier mais alto, ano que vem os inquilinos vão aumentar ainda mais o aluguel, que vai refletir na cota. E o contrário também é verdade, se a inflação estiver mais controlada, esse aluguel não sobe tanto e o dividendo fica mais estável. E aí a gente olha para todas essas informações, vê que a Selic pode chegar muito mais perto de 15%, como já tem muita gente falando, e que lá nos Estados Unidos a taxa de juros pode voltar a subir para 8%, o que continuaria sendo muito ruim para os mercados financeiros, principalmente de ações e de fundos. E a gente precisa pensar, o que é que quem investe em fundos imobiliários tem que estar fazendo nesse momento? Você tem que ficar de fora, você tem que esperar, você tem que comprar ainda mais, e você que está com as cotas no vermelho pra caramba? O que é que você tem que fazer? É isso que a gente vai te responder. Até porque essa também era a dúvida do Fábio, esse investidor aqui que já carregava mais de 2 milhões de patrimônio e que boa parte disso era investido em fundos imobiliários. Só que o grande ponto é que hoje existem mais de 400 fundos imobiliários diferentes na bolsa. Será que todos eles são oportunidades, já que o mercado está caindo como um todo? Você pode ir lá e comprar qualquer um? Bom, no caso do Fábio, ele acabou pedindo conselhos para o assessor de investimentos que atendia ele naquele momento. Resultado desses conselhos, o Fábio acabou concentrando a carteira de fundos dele em fundos com risco muito mais elevado, chamados fundos C-tipados, que ao invés de ter uma estratégia muito clara por trás, na verdade eles geravam uma comissão muito mais alta para o assessor de investimentos, que deu esse conselho aqui. O resultado foi que a situação do Fábio, que ele não tinha certeza se ele tinha que comprar mais desses fundos, se ele tinha que esperar um pouco, se ele tinha que vender para realocar. E tudo isso vem do fato de não ter certeza absoluta da hora certa de comprar e de vender um ativo. Mas o Fábio passou por uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor e a gente mostrou um plano estratégico que ele já está aplicando para conseguir melhorar e muito o risco-retorno dessa carteira de investimento. Se você também é como o Fábio, não tem certeza absoluta de qual fundo tem que comprar ou tem que vender agora, se tá vendo as tuas cotas no vermelho e quer ter um plano estratégico para saber se você tem que comprar fundos imobiliários mesmo ou se você tem que estar dolarizando teu capital, por exemplo, e se ainda você não tem tempo suficiente para fazer isso tudo sozinho, eu te convido a fazer a leitura desse QR Code e se inscrever para uma das nossas vagas da nossa consultoria gratuita. Eu vou te deixar um link na descrição do vídeo para isso também. Beleza, agora se você tá agora com a tua carteira de fundos imobiliários caindo no vermelho, eu vou te mostrar 3 coisas que você precisa estar ciente para você fazer agora. Primeira coisa que você precisa lembrar é que o mercado de fundos imobiliários ele existe para ser um grande gerador de renda para quem investe. Ou seja, para que você continue recebendo aquele dividendo mensal isento de imposto de renda. Para a gente entender o que é que isso significa, vamos olhar o caso do próprio HGLG que a gente estava citando. Nos últimos 12 meses, mesmo com o dividendo, ele ficou meio que no 0 a 0. Agora, o fato é que se a gente olha para o recebimento de proventos mensais, esse fundo segue pagando R$ 1,10 religiosamente por cota desde o ano passado. E o que acontece normalmente é que quando o fundo passa por um reajuste de aluguel, a gente vê esse dividendo crescer como uma escadinha. É o que se espera de um fundo de tijolo que está com uma vacância muito baixa. E é por isso que grandes gestores de fundos imobiliários do país, como o pessoal lá da Guardian, reforçam que o retorno total historicamente positivo advém principalmente dos dividendos recebidos ao longo do tempo, no caso dos fundos imobiliários. Ou seja, é necessário ter paciência. Inclusive, quando a gente vai comparar o dividend yield atual dos fundos imobiliários com as próprias rentabilidades do Tesouro IPCA 2035, o que a gente vê é um spread, ou seja, uma diferença de 4 a 5% nos pagamentos de dividendos dos fundos imobiliários, isso isento de imposto de renda. Então, assim, a cotação caiu, mas o dividendo segue sendo distribuído e essa é a principal função dos fundos imobiliários. Coisa número 2 que você precisa estar ciente. Historicamente, os fundos imobiliários entregam mais retorno quando eles são comprados na baixa, quando eles são comprados baratos. Ora, se a gente for olhar de novo para casos específicos, o XPLG com um preço por valor patrimonial de 0,8, quer dizer que você pode pegar todos os galpões logísticos aqui desse fundo e comprar com um desconto de 20% na cota nesse momento. Essa precificação aqui não está muito longe da gente dizer que ela é irracional. E boa parte disso acontece porque mais de 80% do mercado de fundos imobiliários ainda é feito por pessoas físicas no Brasil. Ou seja, justamente um investidor que na hora que tudo parece muito ruim, ele quer vender as cotas, quer sair do mercado e quer trocar para renda fixa, que está pagando mais com a alta da Selic. Mas na prática, se a gente for olhar para números, olha como é que estava o
mercado de fundos imobiliários em julho desse ano. O preço do valor patrimonial já estava descontado. Alguns em 0,97, 0,86, 0,91. Só que o fato é que nesse momento, em dezembro de 2024, o que a gente vê é um preço do valor patrimonial ainda mais descontado para os fundos imobiliários. Ou seja, veio mais queda, mas os fundos ficaram ainda mais baratos. Só que o que a história e os dados nos mostram é que quando você é um pouco mais racional e percebe que o mercado de fundos imobiliários está com preço do valor patrimonial abaixo de 1, como foi aqui no caso de 2013 até 2016 mais ou menos, a performance do mercado de fundos nos 12 meses subsequentes a esse momento tende a ser muito mais positiva, como foi aqui no passado, entre 10 a 40% ao ano, do que o comparativo de quando o preço do valor patrimonial está acima de 1 no mercado de fundos, que foi o que aconteceu entre 2019 até 2020. A performance nos 12 meses seguintes tendeu a ser próxima a zero ou até mesmo negativa. E o bom da gente guardar essas coisas nesses vídeos aqui é que a gente vai conseguir voltar daqui a 12 meses e entender o que aconteceu com o mercado de FIIs. E aí o bom de a gente fazer esses registros aqui nesses vídeos é que a gente pode voltar daqui a 12, 24 meses e entender o que aconteceu com o mercado. A terceira coisa que você precisa fazer nesse momento é investir da maneira certa. Ah, Felipe, mas qual é a maneira exata de saber o que comprar e o que vender nesse momento? E aí a gente precisa voltar para a resposta racional, aquela resposta chata, que é a mesma em todos os momentos do mercado, esteja ele subindo pra caramba ou caindo pra caramba. E vamos tentar ser um pouco racional aqui. Se a gente falar que 11% no ano é uma queda absurda, a gente tá meio enganado. Na verdade, não é tanto assim. Primeira coisa é que se você tá sentindo demais essa queda dos fundos imobiliários, muito provavelmente você tá com capital alocado nessa classe de ativos acima do que você deveria. E lembra que o mercado é feito muito mais por pessoas físicas? Olha o que elas estão pensando nesse momento. Primeiro comentário de um de vocês aqui no YouTube. Quase nunca vai ter valorização da cota. Compensa ou não investir em fundos imobiliários? O cara tá questionando se vale a pena ainda a classe. Ou no caso do Carlos, no Brasil, diante desses panoramas, vão acabar com os investidores. Mais um investidor que tá revendo ali as suas cotas e muito provavelmente vai chegar uma hora que ou ele vai parar de investir ou ele vai vender o que tem. E uma das melhores coisas que a gente pode fazer em momentos de turbulência como esse é ouvir o que dizem os grandes investidores, como é o caso ali do Joel Greenblatt, o cara que escreveu o livro A Fórmula Mágica para Investir em Ações. Ele tá aqui no estúdio, ó, esse azulzinho aqui. Segundo o Joel, ter somente uma fórmula mágica, uma estratégia muito boa para investir em fundos imobiliários em ações, não adianta de nada. Afinal de contas, se todo mundo tivesse a mesma estratégia e aplicasse ela da maneira correta, ela, por padrão, iria parar de funcionar. A estratégia funciona justamente porque muita gente, nos momentos de turbulência, começa a abandonar o barco da estratégia. Por isso que a resposta do que é que você tem que fazer vai ser sempre a chata. Vai ser sempre aquela sem emoção. Você precisa encontrar um modelo de carteira de investimentos onde você defina as porcentagens que você quer em cada uma das classes de ativos e você vai estar sempre voltando para a tua alocação-alvo. Ora, se você quer 10% em fundos imobiliários da sua carteira e com essa queda você agora está com 8%, então o seu momento é de comprar mais fundos imobiliários e voltar para os 10%. E mesmo que você seja um investidor mais arrojado com 1/3 da tua carteira em fundos, a tua atitude precisa ser exatamente a mesma. É isso que vai diferenciar os investidores que vão ganhar dinheiro no futuro dos que vão perder nesse momento e vão se arrepender pra caramba quando o mercado voltar. Agora me conta você o que é que você está fazendo no mercado de fundos imobiliários nesse momento, tá comprando, tá vendendo, tá esperando. E se você quiser conhecer as 3 ações de dividendos que são as melhores para virar 2025, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui. Eu te conto tudo isso em detalhes, vou estar te esperando por lá.